Durante muito tempo nesse país, a educação nunca foi levada a séria para o povo mais humilde e mais necessitado. Nunca. Quem podia estudava nos bons colégios públicos, depois tinha acesso às melhores universidades públicas, e quem não podia estudava nas piores escolas públicas e não tinha acesso à universidade pública, tinha que ir para a universidade privada. Era contradição. O pobre estudava em escola de menor qualidade no ensino fundamental e o rico estudava em melhor. Depois, o rico ia para a universidade de melhor qualidade, que eram as federais, e o pobre, se quisesse estudar, tinha que pagar uma universidade particular sem poder pagar. Essa era a contradição histórica desse país. E isso tem uma razão de ser. O Brasil foi o último país do mundo a ter uma universidade. Dá para acreditar? Dá para acreditar que o Peru teve a sua primeira universidade em 1554 e o Brasil só teve a sua primeira universidade em 1920, porque o rei da Bélgica vinha para cá e para o rei visitar um país era preciso dar um título de doutor honoris causa para ele. Aí se juntou um monte de faculdade e se criou a Universidade do Brasil. Então o que nós resolvemos fazer? Embora eu não seja uma pessoa muito letrada, eu aprendo muita coisa por ouvido. E eu sei que não existe exemplo de nenhum país do mundo desenvolvido sem que antes ele tenha investido na educação. Acontece que aqui no Brasil, colocar dinheiro na educação é utilizado como se fosse gasto. Ou seja, quando você precisa aumentar o salário do professor, não é investimento, é gasto. Quando você precisa fazer uma sala de aula, não é investimento, é gasto. Quando você precisa, melhorar a situação de uma escola, tudo tem uma rubrica chamada gasto, que é uma visão equivocada para desmoralizar o serviço público. É só isso, é para desmoralizar o serviço público. E o serviço público no país, historicamente, ele atendia pouca gente, mas se você pegar os grandes cientistas, os grandes pesquisadores, os grandes intelectuais brasileiros, todos estudaram em escolas públicas, todos estudaram em escola pública, não precisaram ir para nenhuma universidade no exterior. Então o que nós estamos fazendo é tentando dar ao Brasil, no século XXI, uma oportunidade que não deram para ele em nenhum século. Ou seja, é tentar apostar que o povo brasileiro é tão inteligente quanto qualquer outro povo e o que ele precisa é apenas ter oportunidade de ter acesso às coisas que todo ser humano deveria ter. É por isso que eu, embora seja o presidente que não tenha diploma universitário, tenho orgulho de ser o presidente que mais fez universidade federal nesse país, que mais fez extensões universitárias, e eu e a presidenta Dilma. Isso é importante vocês saberem. Quando eu cheguei na presidência em 2003, esse país tinha 140 institutos federais. O primeiro foi feito em 1909 pelo presidente Nilo Peçanha, na cidade de Campos. Ou seja, em um século, eles fizeram 140. A Dilma e eu, em 16 anos, fizemos 682. E vou fazer mais 100 agora, para que a gente possa dar à juventude brasileira a oportunidade de não precisar ir por narcotráfico, de não precisar por crime organizado, de não precisar ter uma vida tortuosa, quando a gente pode, através da educação, fazer com que todas as crianças tenham oportunidade de se transformarem em cidadãos e cidadãs de primeira categoria nesse país. É isso que nós queremos.